Fiel torcida, uma ótima sexta-feira para todos. É bomba, bomba, bomba. Cereto acabou de confirmar que o Corinthians obteve a compra do goleiro Hugo Souza. Zagueiro Davi Luiz também pode chegar no timão. É isso mesmo, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. O mercadão da bola do Corinthians está super agitado nessa sexta-feira. Dê só uma olhada no que o jornalista da Gazeta Esportiva trouxe e também no que o Cereto trouxe. Tudo sobre o timão. Dê só uma olhada. O timão já pode garantir a permanência do Hugo Souza. E a Marina chega para a tela com a situação de momento. Traz uma boa notícia pra gente, Má. A diretoria já fez o cheque pro Flamengo? Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quinta-feira. Uma boa notícia para o torcedor corintiano, porque hoje, um pouco mais cedo, o Corinthians formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo, conforme havia sido estabelecido aí entre os clubes em julho deste ano, quando foi feito o empréstimo. O que significa isso? Já foi feito o pagamento dos 800 mil euros por 50% dos direitos dele? Não se sabe. Por quê? Porque entre as partes ficou decidido até quando o Corinthians pode pagar esse montante. A gente lembra que o contrato de empréstimo vai até o final do ano. Pode ser, então, que esse seja o limite para que o Corinthians pague essa quantia, porém, o clube quer o quanto antes já pagar. Formalizar essa opção significa que o Corinthians demonstrou essa vontade assim que foi possível. Como você disse, 10 de outubro era a data inicial para que o Corinthians fizesse isso. Hoje mesmo já foi lá, já formalizou essa proposta para formalizar essa opção de compra. Como eu disse para vocês, o goleiro Hugo está avaliado em 800 mil euros, que equivale a mais ou menos 5 milhões de reais, 50% dos seus direitos, que é o que o Corinthians vai adquirir nessa transação. E o Corinthians tinha até o dia 30 de novembro para fazer isso, já fez hoje, portanto, tá certo? O Hugo Souza chegou em julho por empréstimo, que é o contrato que vai ser válido até o final do ano. A gente só pode ter um registro de um novo contrato a partir de janeiro apenas, que é quando abre a janela de transferências novamente, mas ele chegou, já é titular absoluto, como a gente sabe, são 22 jogos, 23 gols sofridos, 7 jogos sem ser vazado, defendeu 4 pênaltis em eliminatórias, aqueles 3 pênaltis contra o Red Bull Bragantino, enfim, o Hugo Souza, que é esse titular absoluto do Corinthians, vem dando uma certa calmaria ao time desde a saída do Cássio, pelo menos relacionado à defesa. Então, volto com vocês aí para vocês discutirem esses números. Voltando então a falar para vocês, foi formalizada a opção de compra do goleiro Hugo. Tá certo, Mi? Valeu, Má. Muito obrigada por todas as informações. O que você acha, Garrafa? Acho que o Corinthians, mais que formalizar, tem que ficar na porta lá da Gávea, onde se tiver, né? E resolver logo essa questão. Receber, né? Leva o portador lá. Tem que resolver essa questão, logo, né? Pô. Não vacilar em hipótese alguma, porque não dá foi brecha. Aquele achado. Foi um achado, o Hugo. O que está jogando esse moço é uma grandeza, O Corinthians ainda respira no Campeonato Brasileiro muito ao Hugo. Muito ao Hugo. Eu disse recentemente aqui, eu sei que os corintianos querem que o Hugo permaneça no Corinthians, mas pensando em futuro de seleção brasileira, não vejo nenhum exagero o Hugo estar entre os 3 goleiros da seleção brasileira, porque o Alisson, com toda a sua história, seu potencial, para mim não deveria estar no grupo. A carreira do Alisson, dentro da seleção brasileira já ficou para trás. Foram 2 Copas do Mundo e não se discute mais. Não fez a diferença. Não fez a diferença. Quem era o goleiro do Sérgio? Um ótimo goleiro, mas não fez a diferença. O Ederson, para mim, o Ederson que joga. O Ederson que hoje é o titular. Para mim, deveria ser o titular da seleção brasileira, e o Hugo caberia muito bem ali na relação do terceiro goleiro, pensando no futuro, porque o menino está jogando barbaridade. E os corintianos não querem que, porque hoje não há uma identidade muito grande, né? A identidade muito pouca do torcedor com a seleção. O torcedor antigamente queria ver o seu jogador na seleção, hoje não, ele quer que o jogador não vá para a seleção e continue no clube. Eu fiz um comentário semana passada, a corintianada, não mexe com o Hugo, deixa o Hugo aqui no Corinthians e tal, mas por um prêmio ao jogador pelo que ele vem jogando, tem merecimento para estar entre os convocados. Nova sim. geração. Osmar Silva, o Hugo tá jogando muito bem, tá fazendo milagres pelo Corinthians, pensando em terceiro goleiro para preparar o futuro na seleção brasileira, ok, mas eu ainda acho o Everton melhor, porque o Everton, inclusive, está fazendo a diferença na baliza 0 do Palmeiras. O Everton é o goleiro, além do Leão,
Não, o que menos Ederson, tomou gols Everton, em jogos, com que licença, conseguiu manter a com baliza licença, zero deixa eu- em quase deixa eu fazer uma 200 observação. partidas. São 3 goleiros. Sim, Então, como você sim, concordou comigo que o Alisson fica de fora, sim. então você tem Não o precisava nem ter Ederson, machucado. você tem o Ederson, o Everton, E o Hugo? entre o Bento e o Hugo, eu sou mais o Hugo. Tudo bem. O Bento, que é um bom goleiro, mas ele não tá nem jogando. O Bento é reserva, mas como não joga no Brasil, traz o goleiro. O Hugo, para ser o terceiro, Ederson, Everton e Hugo. Tá, O Everton. O Everton. Não Perfeito. é Everton. O Everton. O Everton. O Everton. O Everton. Pois não, professor. O Everton. E o Everton, pra mim, tá na frente do Hugo. Os dois estão muito bem. O Hugo tá bem pra caramba. O Putz, jogando pra caramba. Resolve, mas pra quais mim, são os o seus Everton. três? Essa ordem, hein? Tá bom? Vai. Tá bom. Só que eu tô na verdade, contra. Então ele, se Você essa acabou de ordem, ele falar concordou o Que Hugo na Igor seleção. Bora lá então, Michele. Só complementando uma informação que eu dei lá do Hugo Souza, a totalidade da transação para o Corinthians adquirir o goleiro vai acabar sendo 6 milhões de reais, porque 5 milhões pelos 50% dos direitos dele, mais 1 milhão pelas 2 multas que pagou para conseguir jogar contra o Flamengo. Então, na totalidade, 6 milhões de reais por 50% dos direitos do goleiro. Agora falando sobre um pedido feito da Polícia Civil ao Corinthians, foi o primeiro pedido oficial, foi a primeira notificação judicial, oficial, relacionada ao Corinthians e a sua ex-patrocinadora Vaidbet. A Polícia Civil mandou um ofício ontem à noite ao Corinthians pedindo 2 esclarecimentos. O primeiro deles, o contato do Luiz Ricardo Alves, que é o Sidorf, o superintendente financeiro da atual gestão do presidente Augusto Melo. Ele já prestou um depoimento no início de setembro, foi interrompido ali por conta do seu advogado. No entanto, agora a polícia quer um novo contato com ele para marcar um novo depoimento por videoconferência. Portanto, espera que o Corinthians indique algum contato para poder falar com ele nesse novo depoimento. E o segundo e mais importante é o questionamento sobre 56 milhões de reais recebidos por 3 intermediadoras que não constavam em contrato com a Vaidbet, ou seja, elas não estavam autorizadas a receber esse montante de dinheiro. Portanto, a Polícia Civil quer esclarecimentos do Corinthians referentes se eles têm algum tipo de comprovação de que teria passado pelo Corinthians a autorização para essas intermediadoras receberem esse dinheiro. Então agora a gente espera os desdobramentos, mais um desdobramento sobre esse caso com a Vaidbet. Falando em futebol, o Corinthians se reapresentou ontem e hoje também treinou. Hoje foi em 2 períodos. A gente tem 2 novidades aí, tá? Ontem o volante Alex Santana, que tá aí tratando de uma lesão grau 3 na coxa, iniciou a sua fase de transição. E o Thales Magno, que tem um super início aí com a camisa do Corinthians, também teve uma contusão de grau 2 na coxa, também foi visto no gramado. Eles são esperados o mais breve possível para poder enfrentar aí essa maratona de jogos em outubro do Corinthians, que se inicia na próxima quinta-feira. E para o jogo contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter os retornos do André Ramalho, do Fagner e do Romero, que cumpriram suspensão. Lembrando que o Romero tá com a seleção paraguaia e pode ser um desfalque aí pro Ramon. Tá certo, Mi? Beijo, volto com vocês. Beijo, Má. Obrigada. Garrafa, começa. Tá aí o Corinthians, né? Eu entendo, Michele, que foi muito bom até, entre aspas, essa troca do Atlético Paranaense com o Flamengo. Porque o Corinthians, depois do último resultado, da derrota, né, da não vitória contra o Inter, o Corinthians precisa desesperadamente se recuperar no Campeonato Brasileiro. Você ter o Flamengo antes de voltar a jogar com o Campeonato Brasileiro seria um desastre. Vai que o Corinthians acabasse sendo eliminado pelo Flamengo em casa, o peso que cairia em cima do Corinthians para jogar contra o Atlético Paranaense. Mas o STJD vai julgar isso aí na manhã. Mas eu não... Não só isso, né? Vai julgar o Abel também. Vai julgar tudo amanhã. Vai julgar até o presidente. São Paulo, né? Até o presidente o presidente da CBF acho que ficou para vai depois, julgar né? tudo. Adiaram. E não vai acontecer nada. Vai continuar tudo como é que tá. Então, acho que pro Corinthians me parece uma boa. O Corinthians tem um tempo aí, né? O Ramon para arrumar esse time para um jogo importantíssimo para o Corinthians, que é esse confronto contra o Atlético Paranaense. Ele vencendo, ganha um pouco de corpo para jogar com o Flamengo no outro final de semana. O processo inverso, para mim, seria sofrível para o Corinthians, Silvio. O Corinthians tá jogando bem, né, gente? Não tá jogando tão mal. Mas não basta jogar. Quero falar primeiro do seguinte, que o caso Vaidbet, né? O caso Vaidbet continua sendo um caso de polícia no Esporte Clube Corinthians Paulista. A novidade agora é que a Polícia Civil de São Paulo cobrou esclarecimentos do Corinthians. É a primeira vez que a Polícia Civil cobra esclarecimentos do Corinthians
na investigação sobre o uso de laranjas na intermediação do antigo contrato do patrocínio com a Vai de Bet. Em ofício produzido na noite desta quarta-feira, o clube foi citado em 2 frentes para auxiliar as autoridades na investigação. O principal questionamento sobre o Corinthians corresponde ao recebimento de 56 milhões de reais em pagamentos do contrato por 3 intermediadoras diferentes. A OtSafe, que é a intermediação de negócios, e 2 CNPJs diferentes, PEGFest e facilitadora de pagamentos. Enfim, são 3 intermediadoras diferentes que fizeram o pagamento ao Corinthians, e isso levanta dúvidas da Polícia Civil, que pede os esclarecimentos. No contrato, a Vai de Bet era autorizada a utilizar como intermediadora de pagamentos a Zelu Brasil ou a Paybrokers, que são alvos da Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco. A casa de apostas transferiu 10 milhões ao clube via Paybrokers. Caso a antiga patrocinadora utilizasse intermediadoras de pagamentos diferentes, a empresa deveria pedir autorização por escrito e contar com a aprovação prévia do Corinthians. Até o momento, nenhuma comprovação deste fato chegou às autoridades que cobram uma posição do clube. Então, o Corinthians está sendo exatamente questionado em relação a esses detalhes, né? O caso Corinthians e Vai de Bet se encontra sob investigação desde maio, pouco depois do início da suspeita sobre a participação de um laranja na intermediação do contrato entre clube e a patrocinadora. O Corinthians diz que o maior interessado no esclarecimento do tema, uma vez que é a principal vítima de qualquer eventual irregularidade. O Corinthians se diz vítima de qualquer eventual irregularidade e que é o maior interessado no esclarecimento do tema e que vem colaborando ativamente com as investigações e segue à disposição das autoridades. Bom, lembrando que depois disso o Corinthians perdeu esse contrato, né? A Vai de Bet rescindiu o contrato com o Corinthians e que o Corinthians já fez um outro contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte, que, diga-se, também está sendo investigado pela Polícia Civil lá em Pernambuco, né? De qualquer maneira, são casos diferentes e o caso Vai de Bet continua sendo um caso de polícia no Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, quero falar agora do Alex Santana, porque o Alex Santana está sendo preparado para voltar ao time do Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 17 de outubro. Faltam 7 dias, portanto, uma semana para o Corinthians voltar a campo, né? Finalmente, né? Porque, afinal de contas, essa data FIFA é um saco, né? Ninguém aguenta essa data FIFA. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, mas ninguém quer saber da Seleção Brasileira, né? O Corinthians pode retornar da data FIFA com um importante reforço. O meio-campista Alex Santana está fora do Corinthians desde julho e é preparado para voltar ao time. O jogo vai ser dia 17 às 8 da noite contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O volante tem evoluído bem do tratamento da lesão muscular de grau 3, uma lesão grave, né, sofrida no dia 4 de agosto, data do empate contra o Juventude, mas pode ser aproveitado antes da previsão inicial, né? Imaginava-se que ele pudesse voltar só em novembro, mas ele deve antecipar a volta, o tratamento evoluiu e deve antecipar a volta já agora no mês de julho. O Alex Santana tem sido novidade nos treinamentos, ele está em transição física e trabalha para ficar à disposição do Ramon Dias. Os fisioterapeutas monitoram a evolução no dia a dia. Além do Alex Santana, o Thales Magno, que não atua do Corinthians desde setembro, né, também com uma lesão muscular menos grave, essa de grau 2, o Thales Magno também pode aparecer como novidade do Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense. São reforços do Corinthians aí para a sequência do campeonato. E eu quero lembrar também que amanhã vai acontecer o julgamento do Corinthians
no STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento não é do Corinthians, né? O julgamento é do recurso do Corinthians, que pede ao STJD que reverta a decisão da CBF em relação à mudança de datas do jogo da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil, que era dia 17, foi modificado para a CBF, adiado para o dia 20, que é um domingo. E o Corinthians quer que o jogo da Copa do Brasil volte para o dia 17, entendendo que o único beneficiado com essa situação foi o Flamengo. O Flamengo que teve muitos jogadores convocados para as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí o Corinthians entende que o Flamengo foi beneficiado com essa mudança do jogo da Copa do Brasil. O Corinthians também teve jogadores convocados. O Romero, o Félix Torres, o José Martínez também foram convocados para as respectivas seleções. Mas o Flamengo teve mais jogadores convocados. Fiel torcida, acabou de sair essa bomba na manhã dessa sexta-feira. O Corinthians, a diretoria do Corinthians acredita que o Davi Luiz possa jogar ainda mais um ano em alto nível. E sendo assim, o presidente Augusto Melo acredita que o Davi Luiz seria um grande xerife para o timão, né? E também marketing. O Davi Luiz é um grande marqueteiro, tem um nome assim conhecido mundialmente, é um jogador que a Esporte da Sorte gostaria de trazê-lo para o Corinthians. E desde já eu quero saber de vocês, Corinthians contratando o goleiro Hugo Souza e contratando o Davi Luiz seria uma boa, já avisando a próxima temporada. O que vocês acham? O que vocês acham? É uma contratação interessante? Tá muito velho? Vocês não contratariam? Ou vocês contratariam? Davi Luiz já soltou diversas vezes que é corintiano. Então assim, galera, eu quero saber de vocês. Seria uma boa contratar o Davi Luiz para a próxima temporada? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!